Boa noite para você, meu querido, minha querida. Mais uma noite, estamos aí no nosso Pode Papo podcast. E o papo de hoje é papo de mídia. Com o brabo Reomar, do Itapememes. Nós já vamos trocar essa ideia, bater esse papo, trocar essa ideia bacana com ele. Mas antes, eu não poderia deixar de mostrar a você, ou até mesmo comentar com você, dois colaboradores que já vêm estando conosco já faz um tempo no nosso podcast, desde o início, abraçaram assim a nossa ideia, e nós não podemos deixar, de expor eles aqui também no nosso podcast. E é claro que eu começo com ela, no estúdio Natália Coutinho. Bem-vindo ao nosso cantinho, onde cada clique conta uma história. No estúdio Natália Coutinho, somos mais do que fotógrafos, somos contadores de histórias visuais, especializados em capturar os momentos mais preciosos da sua vida, com um olhar afiado e com um toque artístico. Transformamos simples instantes em lembranças que você vai guardar para sempre. Seja uma sessão de família cheia de amor, um retrato profissional que mostra sua essência, ou até mesmo aquele momento mágico em que a família se reúne para celebrar. Estamos aqui para transformar esses momentos em memórias inesquecíveis. Nosso estúdio é um espaço acolhedor, onde profissionalismo e paixão se encontram para criar imagens que transmitem emoção e autenticidade. Então, se você está pronto para eternizar os momentos mais preciosos da sua vida de forma profissional e com toque familiar, venha assim nos visitar. O estúdio da Natália Coutinho, ela fica na rua Pastor Abelar Suzano de Siqueira, número 25, na sala 103, no bairro Cidade Nova, próximo ao mercado do Liseu. Para você que não sabe, fica ali em cima do Medieval ali. E eu vou deixar para você aqui duas fontes que você pode entrar em contato com a Natália Coutinho, justamente para você marcar suas fotos, marcar aquele momento, em relação à sua família, formatura, tudo que você quiser guardar para sempre, eternizar aqueles momentos, é com a Natália Coutinho. E o telefone, o WhatsApp, que você vai entrar em contato com ela, é o 22 98817 6801. Mais uma vez, 22 98817 6801. E o Instagram dela é Natália Coutinho Fotografia. E você já vai perceber que já tem vários trabalhos que a Natália já tem feito até aqui. E pode ter certeza, você vai se impressionar com tudo em que você vai ver no Instagram dela, e de uma certa forma marcar assim suas fotos, aquele espetacular trabalho que Itaperuna tem ganhado nesse profissionalismo da Natália. E, peraí, R$ 79,90 em um curso de inglês e espanhol? Deixa eu ver se eu estou lendo direito, peraí. E é claro que sim. E você só encontra essa promoção no melhor curso de idiomas da nossa região. E é lógico que eu estou falando do SES, com um ambiente familiar, um espaço amplo, uma sede própria. Nós temos os professores altamente qualificados para um melhor desempenho e desenvolvimento educacional do seu filho. Visando aprimorar o futuro das pessoas, o SES vem mostrando ao mercado o jeito mais fácil e profissional de ser fluente. Inglês e espanhol para crianças a partir de 4 anos de idade. É verdade. É exatamente isso. Você não escutou errado. Você, papai, mamãe, tio, vovô e vovó, que tem o seu pequeno a partir de 4 anos de idade, já tem turminha para eles. Campanha promocional da mensalidade a R$ 79,90. Lembrando que isso é o valor de Black Friday. Exatamente. O valor estava maior. A Dara já esteve aqui, a proprietária do SES, e falou: Douglas, olha, estou entrando em contato com você para dizer que R$ 79,90 é o preço final que eu vou fazer. Então, abaixa isso aí, joga no podcast lá e vamos seguir. Eu falei: perfeito, Dara, R$ 79,90. Olha, não acha em qualquer lugar não, tá? Material a preço de custo. Douglas, e aquela taxinha de matrícula, aquela coisa chata que a gente chega lá e já tem vários valores para você estar pagando e tem mais aquela chateação daquela taxinha que vai aumentando. Faz o seguinte, essa taxinha você deixa por minha conta. Eu vou pagar isso para você. Chega lá
no curso lá do SES lá e fala assim, Dara, olha, eu fui ver o podcast do Douglas Souza lá, o Podpapo lá, e eu não vou pagar a taxa de matrícula, vou colocar na conta dele. Bota na minha conta, que já está tudo certo lá já. Então, chega lá, tá joia? Bem localizado na rua Líce de Castro Pereira, número 109, no centro, com o telefone 22 99803 4080, 9803 4080. E para você que não sabe onde que é a rua Líce de Castro Pereira, é aquela rua da famosa pipoca do centro de Itaperuna, antigo fórum. É aquela rua ali. E as redes sociais, tanto Facebook e Instagram, é SES.Itaperuna. Então, não perca tempo, aproveite todo esse momento para matricular o seu filho, sua filha, seu sobrinho, o vovô e a vovó aí, seus netos, e assim a partir de 4 anos, e vai seguindo. Até 60 anos já tem turma lá especializada para receber você lá no SES. Helmar, boa noite. Boa noite, fala aí, Douglas. Tá animado, irmão? Tô animado, sim. Entendeu? Para mim é um prazer muito grande, cara, ter você aí. A gente vê várias postagens lá do Itapememes, né? Lá no seu Instagram lá sobre Itaperuna, em relação a Itaperuna. Uhum. E para nós é uma alegria muito grande, cara, ter você aqui. Sinta bem à vontade no nosso estúdio aí. Beleza? Sim, Douglas, valeu, obrigado, viu? Também já saudando todo mundo aí que está em casa, né? Que está vendo, que vai ver, né? Uma boa noite e obrigado aí pelo convite, né? De você, sua equipe. Já desejo de antemão que o teu podcast renda bons frutos, né? E vamos lá logo papear, porque a gente veio aqui para poder fazer conversa fiada, né? É isso aí. Show de bola, meu parceiro. Helmar, eu queria, cara, já aproveitar esse gancho aí e voltar e franquear a palavra para você e te fazer uma pergunta. Eu acho que mais do que eu, você com certeza vai saber fazer algo muito extenso, além de eu já, lá de trás, né, já acompanhar o seu trabalho, mais do que a própria pessoa, para pegar e dizer um pouquinho para nós sobre isso aí. Quem é o Helmar? Rapaz, pergunta mais... Rapaz, quem é o Helmar? Eita! Você quer a pergunta longa ou você quer rápida? Não, pode ser longa, nós estamos com tempo. Helmar é eu costumo muito ter a visão, para quem não me conhece, tem um dos meus apelidos, né? Que até o IG do meu Instagram pessoal, que é Helmazinho, né? É porque eu gosto desse diminutivo. E eu costumo gostar desse diminutivo, não porque é algo que minimiza, mas é algo que tem muito a ver com uma visão de afeto, né, que eu sempre trouxe desde meio que da minha infância, porque eu sempre fui muito baixinho, né? Hoje em dia eu sou um pouco grande, mas sempre fui mais baixinho, né? Sempre um pouco mais esmirradinho. E então eu sempre fui um rapaz que, diferente de agora, né, as pessoas muito me defendiam, né, e eu não era um rapaz muito de me defender, né, eu sempre tive a língua afiada, isso aí você tem certeza, né, eu acho que o mais que incomodava as pessoas e o que sempre foi a minha arma foi a comunicação, né, a comunicação sempre foi a minha arma para poder atacar e para me defender, e isso que sempre talvez pessoas pudessem ser grandes ou pequenas ficavam muito incomodadas, porque na hora quando eu abria a boca, tipo assim, minha língua era igual chicote, né, é difícil, mas enfim, então o Helmar sempre foi uma criança pequena, né, mas sempre fui comunicativo, mesmo que ainda eu não fosse comunicativo da maneira que eu gostava, né, que fosse hoje em dia, mas eu sempre sabia o que falar. Por exemplo, eu costumo a dizer, por exemplo, dar uma... Ai, caramba, esqueci. Eu costumo exemplificar a questão de comunicação dentro da minha vida, basicamente porque, pelo simples exemplo, quando minha mãe saía muito comigo, né, ela sempre tinha que dar um roteiro, ela tinha que dar um briefing sobre o que ia ser a saída. Porque se tivesse alguma coisa em que fosse chamar minha atenção, ela teria certeza que eu iria abrir a boca para poder falar. Por exemplo, a gente vai sair para encontrar uma pessoa. A pessoa ela não vai ter um braço. Então, minha mãe tinha que sentar comigo e tinha que falar que a pessoa não tinha um braço, porque tal. Porque eu ia olhar e, consequentemente, eu iria perguntar à pessoa ou fazer alguma pergunta muito constrangedora. Né? Com o tempo, é claro que eu me controlei com isso, mas quando criança era tipo assim, sempre tinha que dizer, ela sempre, olha, a gente vai fazer isso e tal, então a gente vai meio que em tal casa, a casa da pessoa é mais simples, a casa da pessoa
tem um pouco mais de dinheiro, se comporta. Então, tipo assim, eu sempre tinha esse roteiro da minha mãe, porque ela sabia que eu ia observar aquilo que estava bem nítido e ia falar, porque eu sempre fui isso. Eu observo as coisas e falava. Até hoje eu sou assim, né? Meio que eu observo, falo e pronto. Então, tipo assim, eu sempre fui esse tipo de criança, né? Muito observador, muito comunicativo, né? Também eu sempre fui muito ligado à espiritualidade, igreja, né? Então eu cresci muito dentro desse meio que as minhas amizades sempre foram, né? E até hoje são voltadas para a igreja, né? E então eu cresci muito dentro desse ambiente aí. Então o Real Mar que você vai conhecer é esse. Dentro das minhas fotos de infância não vai ter nada que vai fugir muito disso, entendeu? Esse sempre foi o Real Mar, um garoto que era pequeno, mas muito comunicativo, né? Que sempre sabia o que queria, sempre foi muito observador e muito decidido. Então, tem uma coisa que vai definindo muito eu, porque eu lembro, por exemplo, minha mãe, quando criança, ela não tinha condição. Eu cresci no Surubi, esqueci de falar isso, né? No bairro Surubi, né? Geral do Surubi me conhece desde pequeno, né? Então, tipo assim, quando falar meio que Real Marzinho, os adultos eram os primeiros meio que a dizer isso, porque eu era bem pequeno mesmo. E aí eu lembro que minha mãe não tinha condição de comprar uma bicicleta para mim, né? Porque eu cresci meu pai, então era só minha mãe com a ajuda dos meus avós. Meu avô era aposentado, então tipo assim tinha toda aquela questão de cuidar de uma família um pouco grande, né? Ainda tinha os meus tios e primos por aí vai, né? E aí que dependia um pouco dos meus avós. E aí então ela não tinha condição de comprar uma bike para mim. E aí, então foi quando eu fui numa corrida, né? Até essa corrida foi que até hoje quem fazia na época era o Godoy, né? E acontecia no Itapuã. Então fui participar daquela corrida e tinha sorteio de 2 bicicletas. E aí quando eu fui para esse sorteio, eu peguei e falei para minha mãe, olha, eu vou ir para lá e eu vou ganhar a bicicleta. Ela, não se tira da cabeça, para de ficar. Eu falei, não, eu vou para lá e vou ganhar, você vai ver. Tá, beleza. Aí eu ainda falei para ela, eu vou ganhar a bicicleta verde. Eu lembro até hoje. Tinha uma verde e tinha uma outra cor, vermelha. Eu falei, não, eu quero a verde. Aí beleza, show. Aí eu fui e minha mãe ela ficou um pouco com receio, de eu criar expectativa e de nada acontecer. Foi tipo assim, incrível. Eu participei da corrida, ganhei um último lugar. Mas na hora de acontecer o sorteio da bike, sorteou a vermelha, não foi. Na hora que foi a verde, né? Eu fui olhar assim o papel, o número, foi o meu número, entende? E aquilo eu sempre fui muito decidido para aquilo que eu queria para mim. Se eu não ganhasse daquela maneira, eu ia de um jeito ou de outro estar adquirindo a bike. Mas eu achei isso muito fantástico, porque, tipo assim, eu exemplifico por esse exemplo que eu sempre fui muito dedicado dentro daquilo que eu queria. Então, se eu falasse, eu vou fazer uma coisa, pode o mundo acabar, mas eu vou continuar fazendo aquela uma coisa até eu conseguir, entende, né? Então, esse daí é o Real Mar, simples isso. Show de bola. Real Mar, para nós é muito satisfatório, cara, ver, assim, um camarada que está aí nas mídias sociais aí tendo, né, muitos seguidores, né, digamos assim, e tendo uma sua história. Não sei se você já expôs isso aí em algum lugar, né? Já, de uma certa maneira sim, mas com esses detalhes não. Não, né? Então está sendo inédito aqui no podcast. Inédito, né? Em primeira mão. Perfeitamente. Romar, eu gostaria de você contasse um pouco para nós sobre a sua trajetória, mas assim, antes do Itapememes, durante o Itapememes e agora, não é depois do Itapememes, porque o Itapememes ainda está rolando, né? Ainda está rolando, Isso aí, mas antes, quando aconteceu e agora, cara? Então, eu sempre, como eu falei, sempre fui decidido e muito comunicativo, né? Então, só que eu nunca pensei em fazer algo dentro da comunicação para comunicação que era um pouco fora da minha realidade. Então, sempre tive uma visão um pouco humana. Então, eu gostava muito de computador, né? Sempre gostei muito, então desde criança, desde os 13 anos eu sempre fiz curso de design gráfico, curso de informática completo, tudo, montagem e manutenção, tenho todos esses diplomas em casa, né? Parece que não, mas eu sou um pouquinho nerdzinho, então tipo assim, para algumas coisas eu entendo, só que eu sou o tipo de cara que eu entendo as coisas, mas eu não sou cara de expressar. Eu sou o cara de, tá, beleza. Aí na hora quando me perguntam, eu falo, não, é isso, isso é assado. Aí que as pessoas um pouco se assustam, porque elas falam assim, nossa, eu não achava que era isso. Mas enfim. Aí então, eu sempre gostei muito, né? E minha mãe sempre me manteve nisso para não poder
porque para não poder ir para o lado do tráfico, das drogas, o meu pai, ele era usuário de drogas e acabou que minha mãe mandou ele para fora de casa por conta disso, voltou para a família dele. Então, eu não tive esse contato com meu pai, porque minha mãe ela resolveu me preservar, tá ligado? Isso também é outra coisa com que eu contei e agora com mais segurança eu posso dizer, né? E aí, então, foi quando ela sempre colocava eu na rédea por conta disso, né? Eu era um dos primos mais velhos, eu sou um dos mais velhos de 12 primos, né? Eu sou um dos mais velhos e que eram criados pelos meus avós, né? E então eu tinha que ajudar a criar meio que a molecada. Eu era o primo homem mais velho e tinha mais duas mais velhas, que é a minha irmã e minha prima. Então eu ajudava a criar eles. Então sempre tive que estar fazendo cursos, essas coisas, para não poder estar entrando nisso. Era meio que como se fosse uma imposição, né? Olha, você tem que estar nisso, senão. E aí pronto. Aí eu fiz tudo isso, só que foi chegando aos meus 18 anos. Eu também estava na igreja com meus 13 anos, eu também entrei. Tipo assim, entrei não, né? Porque eu já era meio que da igreja, saí e depois voltei, participei de um encontro de jovens, né? E tive ali o meu primeiro encontro com Cristo, com meus 13 anos. De qual igreja? Da igreja, era Capela São João Batista do Surubi, a igreja católica. Uhum. E aí, então, naquele primeiro encontro, eu já também me dedicava à igreja, já ficava ali firme. Eu sempre fui muito comunicativo, então, por exemplo, já com os meus 14 anos, eu fiz a minha primeira pregação para uma multidão de 50, 100 pessoas. Sempre fui considerado esse... Tem muita gente que me conhece dessa época de igreja e sempre me admirou por conta disso, admira até hoje, porque fala assim, cara, você nasceu para isso, você sempre se comunicou muito bem, sempre foi um líder dentro do meio dos jovens. Só que, tipo assim, eu, por um lado, tipo assim, eu acreditava, mas também não acreditava. Eu tinha muito pé no chão, né? Eu tô muito cuidado com o feedback e elogio das pessoas. Então, aí foi quando eu fui trilhando esse caminho. E aí foi chegando perto dos meus 18 anos e eu fui pensando assim, o que eu vou fazer da minha vida, né? 17, 18 anos. Mas o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu tinha que tomar decisão, né? Eu tinha que estudar. Eu lembro que na época tinha um médico, eu não posso falar o nome dele, mas ele já é falecido, mas eu só não vou falar por conta da família dele mesmo, né? Mas eu lembro que perto dos meus, eu fui para Guarda-Mirim, trabalhando no local, e um médico me conheceu e ele falou assim, Júnior, tu é um cara espetacular, tu é inteligente pra caralho. Eu estava perto do meu aniversário, falou, eu quero fazer uma coisa por você. Não sei o que, mas eu vou fazer, né? Eu vou te dar um presente de aniversário que eu acho que você vai gostar. Aí, beleza. Aí chegou perto do meu aniversário e falou assim, ó, o seguinte, eu quero que você escolhe. Ou você faz, eu queria fazer faculdade, sempre quis. Aí eu queria fazer faculdade de sistema de informação, na época. Aí eu falou, ou você faz a faculdade, sistema de informação, ou eu consigo um emprego para você, fixo. O que é que você quer? E aí aquilo mexeu muito comigo, tá ligado? E para mim, educação vem sempre na frente, então eu falei, eu quero a educação, né? E foi quando ele me levou na faculdade, aqui em Itaperuna, ele me levou para conversar com o diretor, tudo direitinho, estava tudo certo, né? Já no primeiro semestre ia começar com uma bolsa de 100%, né? Isso é coisa também que eu nunca contei para ninguém, né? Poucas pessoas sabem disso, que esse médico me ajudou, mas eu sempre tive pessoas que olhavam para mim e queriam me ajudar. Eu falei, não, pô, tu é muito inteligente, tu é foda, tu vem para cá que eu quero você sempre do meu lado. Só que aí, nessa época, eu ainda estava na igreja, então eu estava refletindo sobre o que era minha missão e vocação, porque eu sempre senti que eu era chamado a alguma coisa a mais. Eu sempre senti e entendi que minha vida não parava por aqui, tinha alguma coisa a mais, que Deus queria algo de mim, né? E então, nessa época, em relação à igreja, eu estava um pouco balançado, eu estava fazendo todo o trâmite para a faculdade, e na igreja, então, comecei a fazer um encontro vocacional, para decidir, para saber o que eu queria. E na época eu era balançado um pouco a ser padre. Então, foi na época quando eu fiz o encontro meio vocacional. E meio esse tempo eu tive que tomar essa decisão entre a faculdade ou ser padre, né? E aí foi quando eu vi que o chamado ali para mim era forte, era muito autêntico. Prova que eu, no primeiro ano de seminário, raramente alguém era chamado. E no primeiro ano, os padres próprios do seminário falaram, não, a gente vê isso em você. Eu recebi a resposta sim. Né? Então foi quando eu peguei e foi uma chance única e eu tive que entregar a faculdade, não fazer, né? E aquilo doeu muito em mim porque era a chance da minha vida. Eu ia formar, tipo assim, ia começar aquilo com 17 para 18 anos. Hoje eu já estaria, sei lá, na minha terceira formação, se bobeasse, se eu tivesse feito. E aí então foi quando eu fui para o seminário e escolhi para o seminário, né?
Falei para minha mãe, nossa, e minha mãe chorou, tudo isso assado. E o seminário é em Campos, né? Eu fui estudar para ser padre. E aí, então, eu lembro, foi em janeiro de 2013, né? Em janeiro de 2013, eu fui para o seminário... fevereiro de 2013, dia 17 de fevereiro, lembra a data certinha. E aí foi quando eu fui para o seminário, porque foi a data que, tipo assim, eu fui embora, foi a primeira vez que eu fui embora de casa e eu tinha muito medo. Como eu era pequeno, eu tinha certos medos. Né? E o meu medo era de não saber me virar, de passar fome, e nossa. Só que depois que você, como é que pode dizer? Depois que você dá um salto de coragem e aprende como jogar o medo fora, você já não quer mais voltar atrás, entende? Depois que você ganha o gostinho da audácia, acabou, né? Eu acho que quase nada te põe medo mais, né? E de fato, depois que fui embora, nossa, eu fiz coisas que eu jamais pensava que eu iria fazer na vida, por exemplo, como subir no palco para 5.000 pessoas, né? Como por exemplo, eu fazia uma viagem para São Paulo sozinho e voltar sem saber nada, né? Mas porque simplesmente eu era muito, como eu falei, eu era muito comunicativo, então eu sempre sabia das coisas. Então, por exemplo, eu olhava, eu procurava na internet, eu perguntava às pessoas, eu anotava tudo, então, tipo assim, quase não dava errado as coisas, entendeu? Só se fosse falta de dinheiro, mas mesmo assim ainda eu já tinha as economias, já tudo certinho, sempre fui muito sagaz. Programava, né? Então, foi quando fui para o seminário, passei 3 anos em Campos, né? Fiquei até 2015 no seminário. Pedi para ir embora do seminário porque eu passei um período de crise, né, que eu não me via, não me enxergava mais lá, não por não sentir especial, eu ainda me sinto, até hoje, eu sinto, né, e sempre senti isso, uma vocação isso muito forte. Eu lembro que antes de ir pro seminário, e eu também nunca contei isso, primeira mão, antes do seminário teve uma irmã da igreja, ela era de uma comunidade católica, né? Você já ouviu falar da Canção Nova e por aí vai? Então, uhum. Ela era da comunidade Shalom, né? Uhum. E essa irmã, ela se chama Shinaide. Quem conhece ela fala assim, meu Deus do céu, tem medo dela, porque é uma mulher muito de Deus, uma das pessoas mais de Deus que eu já me encontrei até hoje, durante a minha vida inteira. E ela chegou para mim, a gente foi ter uma conversa, né? E nessa conversa, ela foi rezar por mim. E ela é tipo aquelas irmãs da revelação, uhum. Só que ela não faz ela não faz profecia e revelação. Mas pra mim ela fez. Eu achei aquilo incrível, porque isso me abalou muito. Porque ela não fez isso pra ninguém e pra mim ela fez. Ela falou assim, olha, guarda isso, não comenta com ninguém, que eu vou dizer uma parada aqui pra você. Seguinte, eu vi algo muito, muito à frente. Não costumo falar isso, mas eu quero falar. E Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. E eu sou muito cético, crítico. Eu falei, como é que ele vai fazer isso? Poxa, né? Eu aqui do Surubim não tem como eu fazer essa grande obra. Ele falou assim, Aí ela tinha uma parede assim na nossa frente, falou assim, como é que constrói a parede? Como é que faz ela? Aí eu falei, tijolo por tijolo. Sim, então um passo de cada vez. E você vai se assombrar com aquilo que ele vai fazer. E foi incrível. O tempo foi passando. E hoje eu vou entendendo o que era aquilo, porque para mim é uma grande obra eu poder, com apenas um celular, eu conseguir me comunicar com mais de 100.000 pessoas. Hoje eu completei 70 mil seguidores, mas eu já tive de alcance em torno, como hoje está dando, em torno de 6 milhões. Entende? 6 milhões, 7 milhões. Ter meu conteúdo compartilhado por pessoas hiper famosas e que, tipo assim, e que eu jamais imaginaria que fazendo isso aqui eu conseguiria. Eu sempre pensei que eu teria que ir para fora para estar alcançando isso. Né? Então, para mim, é uma grande obra de Deus. Para mim, eu atribuo isso a algo espiritual, claro que tem algo humano, que tem algo que parte do meu esforço, Sim. que eu sou esforçado, isso não veio de mão beijada, mas também eu acredito que é uma parte divina. Então, foi quando eu saí do seminário, eu continuei com essa visão, né? Aí eu morei um tempo em Campos. Em Campos, eu comecei a cursar Educação Física, no Easy Senza. Eu tinha feito o Enem naquele ano e passei para fazer no... Caramba, qual é da outra faculdade lá? Esqueci. O ENF. Eu tinha passado para o ENF, né? Só que é para uma área que eu não queria, Ciências Biológicas. Eu queria Educação Física mesmo. Então, eu consegui transferir e jogar para o curso. Não, para aquele negócio de desconto, esqueci o nome. Caramba, outro benefício do governo, esqueci o nome, que
FIES, SISU, aquele que ganha de desconto, eu esqueci o nome. Eu sei qual é, do governo federal. Então, aí eu consegui, ganhei desconto, eu basicamente paguei R$300 na faculdade. Então, trabalhava e pagava a faculdade de educação física. E a instituição era perfeita. Só fiquei pouco tempo para lá, porque eu continuava esse chamado, essa vocação. Então, eu fui para a comunidade dessa mulher. Fui para a comunidade da Shinai com o tempo, e fui para a comunidade Shalom, e aí eu fui em missão para São Paulo. Fiquei em São Paulo, isso foi em 2018, e passei o ano 2018 lá, todinho. Só que aí tive mais uma crise, vi que não era, senti que não era, e foi muito incrível, né? Isso aqui eu vou contar, isso toda vez que eu conto, eu preciso contar, porque eu fiz uma promessa que se de fato fosse isso vontade de Deus, eu crescesse, em qualquer lugar que eu tivesse que passar, eu iria falar sobre isso, né? Calma aí rapidinho. Pode tomar, fica à vontade. Então, foi quando eu fui para a comunidade de Shalom, né? Na comunidade de Shalom a rotina é basicamente na comunidade de vida é assim, né? São 2 anos, comunidade de vida e aliança, comunidade de vida. Na parte da manhã fica em silêncio total, né? Só fala precisamente o básico, não conversa com ninguém, né? E em oração até meio-dia, e meio-dia a gente trabalha. A partir do meio-dia a gente trabalha. A vida é basicamente isso. E tem sempre um retiro, que é o retiro total de silêncio, que é retiro pessoal ou comunitário, depende muito, né? Depende da indicação. E aí, para ir embora, a minha coordenadora, né? Vou dizer assim, coordenadora geral, ela pediu para eu fazer um retiro sozinho, pessoal, né? Em silêncio, eu sozinho, Deus, para eu vir embora, para eu poder, falou assim, não, independente do seu motivo, eu quero que você faça isso para você ouvir de Deus o que é que você quer que Deus faça para você. E para mim e esse retiro foi o último que eu fiz, acho que foi um dos últimos retiros de igreja que eu fiz, que foi o mais marcante, né? Simplesmente eu e Deus um dia, rezando o que é que o Senhor queria. E diante de tudo aquilo que eu rezando, Deus me falou uma coisa no meu coração e que eu sempre digo, né? Ele falou o seguinte, olha, eu estou te levando embora para a sua cidade para te colocar no coração no coração da sua cidade. Eu vou colocar na alma da cidade. E eu achei, isso aí entende? Eu sempre sou muito, sério, a minha conversa com Deus é como se eu fosse um amigo. Tu vai meter esse caô meio para mim não, entendeu? Eu falei assim, não, eu vou te colocar na alma da sua cidade. Eu falei, tá bom, duvido, entende? Se fosse um amigo meu, ele iria dar outra resposta, mas foi como Deus resolveu meio que mostrar. Enfim, aí eu vim embora. Aí, nisso, eu estava com aquilo no coração. Falei assim, Deus deve me colocar para trabalhar em alguma coisa muito boa na minha cidade, que sei lá. Né? Beleza. Aí, passou. Aí, com 3 meses, eu comecei a trabalhar no hospital. Falei, talvez seja essa promessa de Deus. O coração da cidade, onde trabalha com saúde. Beleza. Mas ainda não é isso. Nessa época, eu criei a página. Aí, 500 Tap Memes, em 2019, mês de maio, eu criei a página. Eu voltei em 2019, início do ano, aí depois criei a página. Na página, eu criei porque eu não estava trabalhando, estava à toa, estava bem chatão. Eu falei, vou criar umas coisas para poder começar a zoar, a expor um pouco a minha visão, né? Acerca daquilo que eu gosto da cidade. Deixa eu colocar lá dentro. 2 anos antes, na época que eu morava em Campos, e estava fazendo um caminho para ir para o Shalom, eu conheci um rapaz também, que é um dos homens que eu costumo dizer que é um homem de Deus que sério, muito de Deus que eu conheço, uma pessoa espetacular. E ele chegou para mim, e muito humano, ele chegou para mim e falou assim, o meu apelido era Pio. Aí ele falou, Pio, vem cá, seguinte, por que você não cria uma página de meme? Você gosta muito de meme? Porque eu sempre comuniquei muito por meme, tudo, no grupo, criava figurinha, zoava rodo. Sempre que eu precisava de uma zoeira, eu falava assim, tu cria isso aqui pra você zoar fulano pra mim. Aí sempre fazia isso. Eu falei, não vou criar isso não, tá muito manjado. Na época eu tinha começado em Campos, eu falei, não vou fazer isso, porque aqui em Campos já tem, poxa, não quero. Aí beleza, mas ele sempre falou, tu cria isso daí Aí beleza, eu falei, e eu ia cursar outra faculdade. Foi nessa época que eu ia fazer educação física. Eu falei, o que você acha que eu devo fazer? Eu queria fazer educação física. Eu falei assim, por que você não faz publicidade? Naquela época já. Aí eu falei, não, isso não serve pra mim, isso vai dar dinheiro, porque esse negócio de internet, eu acho que é só perspectiva, e eu achava que a internet não ia hypar, e esse negócio, e a publicidade ia ser só muito
muito para poucos, porque, querendo ou não, para fazer publicidade, você não tinha tantas... Metrópole, né? Você não tinha meio que tantas agências, ou igual hoje. Na minha visão, hoje, por exemplo, a faculdade de publicidade e do marketing vai sendo tão necessária quanto, por exemplo, o RH dentro de uma empresa. Você vê que é um setor que, quando você já cria uma empresa, precisa, é principal. E vai se tornando isso, tão quanto RH, tão quanto financeiro. É um setor que toda empresa, pequeno, médio, grande porte, vai precisar de estar, não tem como. Verdade. Então, foi quando eu criei a página, e aí ele tinha me falado isso, aí foi lá que eu falei, vou criar, vou tentar. Eu fiz os primeiros memes, eu já vi que, tipo assim, um dos primeiros memes deu, tipo assim, em torno de, sei lá, 10 curtidas. Eu não tinha nem 5 seguidores. Caraca. 10 curtidas. Aí já com uma semana, já tinha atingido, sei lá, 300, 400 seguidores. Com um mês, eu tinha tido 1.000 seguidores. E, tipo assim, eu comecei a ficar assustado. E sempre foi muito orgânico, porque, tipo assim, pra mim, sempre foi muito assustador. E aí já cresceu pra 1.000 seguidores. O primeiro meme que eu fiz viral foi o do trailer pegando fogo. Quem é antigão na página lembra, fala assim, caramba, isso daí. Aí eu fiz aquele, rapaz, aquilo ali foi viral total, saiu num monte de lugar, todo mundo seguindo e querendo saber quem que era. Eu não tinha ainda mostrado quem que era, né? E aí foi quando naquilo que eu decidi, eu falei assim, eu lembro que eu fiz também uma outra promessa, falei, não, agora eu preciso mostrar quem eu sou, porque eu não quero uma página de memes ou criar algo em que não tem uma cara. Eu preciso que tenha uma cara e exatamente tem um dos... Uma identidade, né? Uma identidade, mas tem uma passagem em que eu prezo muito, que é exatamente aquela que fala sobre que uma luz não é para se colocar lá abaixo da mesa, mas acima da mesa, né? E se tiver de fazer algo, faça sobre a luz do dia, não faça sobre a escuridão. Então eu entendi que o que eu tinha de fazer deveria ser isso, para que suas atitudes sejam manifestas a todos, né? E eu queria que tivesse uma cara, eu queria que tivesse a minha cor, eu queria que tivesse a minha pele, eu queria que os meus traços fossem vistos. Teve gente até que na época fala até hoje, não precisa de colocar o teu rosto não sei o que lá e tal, né? E para mim eu falei, não, eu quero. Isso é uma coisa que eu quero. E hoje foi acertado, porque já naquela época eu já estava prevendo coisas de 3 ou 4 anos depois. Hoje, por exemplo, muitos criadores de página de memes estão sendo obrigados a colocar a cara, não porque quando levar processo, uma coisa assim, não, mas porque a internet está se tornando mais próxima e humana. O caminho do algoritmo para as redes sociais é algo humano e pessoal. Então, se você não tem isso, tem algo impessoal, o engajamento cai, a galera não vai atrás. Quem é assim, no hype do início, o pessoal até segue, mas depois deixa cair, porque o pessoal se preocupa mais em algo próximo, humano, saber quem é fulano, o que fulano faz, o que fulano come, é filho de quem. É isso que o povo quer saber. Verdade. Então, foi quando eu quis fazer isso, porque eu sei que é uma tendência e era um caminho da internet. Eu não sei porquê, mas eu sabia que era isso que precisava. Fiz isso e aí começou Nossa, foi uma loucura. Para mim, acho que eu comecei a ver que o negócio estava ficando sério, foi quando eu comecei a ver pessoas que eu admirava muito começaram a me seguir, tá ligado? Aí eu falei assim, eita caramba, entende? Tá dando certo. Um ano depois eu tinha sido chamado para ir numa reunião lá no Fluminense, junto com o Giovanni, né, e a filha do Giovanni, e aquilo foi um pouco assustador, porque eu achei que eu vou tomar um processo aí, mas eu falei, não, a gente gostou do teu trabalho e a gente queria que você trabalhasse com a gente, né, eu fiquei lá durante um bom tempo, né, então isso para mim foram muitos dos sinais de que eu vi que estava dando certo, né, e foi muito incrível, eu fico muito feliz por isso, né, já assim, encerrando essa parte, porque eu fui vendo que você vê que algo é bom pelo fruto que você tem. E eu sempre entendi que o meu fruto seria... Eu falei, não, eu quero fazer algo, mas eu quero fazer algo profissional e que me dê uma grana, porque eu não quero perder tempo de vida mais, né? Então, aí foi quando, a página, em menos de 3 meses, eu já tive a minha primeira parceria. Com menos de um ano, eu já estava ganhando dinheiro da internet de parceiros, né? E não era parceria qualquer, era empresas grandes, consolidadas, que acreditavam no meu trabalho. A gente falava, não, eu te sigo, eu gosto de você, eu gosto daquilo que você faz e eu quero estar investindo em você. Ponto. Então, isso aí, para mim, foi um fruto nítido, né? Você vê que a árvore é boa através dos frutos. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Perfeitamente. Bacana. Muito bacana a experiência aí. Até essa trajetória
de vida, né, até aqui. Mas eu gostaria, Romar, de saber também se você já enfrentou alguma dificuldade nessa sua trajetória, algum desafio que você precisou vencer, né, até aqui, mediante até onde o Itapememes chegou aí, cara. Você teve algum problema, alguma dificuldade, algum desafio que você precisou enfrentar nesse tempo? Todo dia eu tenho desafio com gente feia, né? Mal amada. Eu tenho. Tô brincando. Gente feia e mal amada, meu Deus do céu, puta que pariu. Mas tô brincando. Vamos lá. Cara, eu enfrento sim muitos desafios, porque a nível cultural, Itaperuna é uma cidade que tem cercada ainda pela ideia muito. Como eu posso dizer, do você sabe o nome da palavra. Isso aí. Eu sou gago e tenho a língua um pouco presa. Tinha a língua presa porque eu fiz a frenectomia, mas ainda eu sou um pouco travado. Né? Então tem algumas palavras que você vai ver que eu não é por não querer, mas eu assim de supetão não consigo falar. Coronelismo, né? E aí então Itaperuna é muito meio que baseado nisso. Então o pessoal muito acredita e vai meio que fazendo isso. Não, tu não pode postar isso por conta disso, tal. E eu sempre segui a minha linha. Eu falei, é o seguinte, se eu falei alguma coisa que dê processo que foi errado, a gente se vê na justiça. Mas se eu falei alguma coisa que foi certo e que não abre margem para isso, o que você quer vir reclamar? Vai dar certo, né? Então, tipo assim, eu sempre... e isso foi a linha de tangente, tá ligado? Porque o pessoal sempre começou a me elogiar meio por isso. Falou assim, cara, tu é muito sorrateiro. Ninguém consegue te pegar. Como assim você consegue falar e sair? Aí eu falei assim, é a maneira que fala. E tipo assim, pra chegar bem nesse nível, foi todo Nossa, meu Deus do céu, desculpa. O meu TDAH tá me fazendo mandar fazer isso aqui. Não, tranquilo, fica à vontade. Não, é porque do nada deu vontade de tirar isso, que me deu nervoso, desculpa. Mas... e aí, então, eu sou um tipo de cara que não ligo para isso, né? Lidar com humor não é fácil, porque você tem um estilo de humor. Eu tenho um estilo de humor que meu estilo de humor é irônico. Sim. Então, tem gente que confunde muito, né? Então, eu lido muito com essa dificuldade da mentalidade de interior. Mas eu entendo que a minha mente, com todo respeito, ela está à frente, eu penso, de acordo com as grandes capitais, porque eu bebo de referência de lá. Eu não vou beber de referência de um humor daqui ou de uma coisa que não. Sim. Eu bebo de grandes capitais. Prova que quando eu vou estudar, eu estudo de lá para poder estar trazendo para aqui. Porque eu entendo que eu tenho que fazer a cidade avançar. E o futuro está dentro das cidades. Não tem como. Aqui a galera só vai copiando. Então, tipo assim, você tem que estar olhando e falando, o que é uma novidade? O que eu posso estar trazendo de novo, agregar aqui? E é isso. Então, não vou agregar todo mundo, mas eu sei que se eu continuar com um pouquinho de tempo, o pessoal vai passar do desafio e do desagrado para o pessoal falar assim, até que ele estava certo. Entendeu? É bem isso. Eu acho que, assim, ficar, assim, talvez brabo ou dificultar um pouco a sua vida é meio complicado, porque o próprio Instagram já diz, né? Itapememes. Sim. Cara, o nome já diz, pô. Se alguém que quiser criar alguma dificuldade se tratando desse tipo de coisa aí... E tem gente, por exemplo, tem gente que quer, às vezes, que eu aborde muito questão de notícia. E eu já falei que não, porque ainda que eu tenha um certo tipo de, não só criatividade, mas eu tenha, como eu posso dizer, maturidade para poder abordar algo jornalístico, eu sei que não é aquilo que eu quero. Eu não quero ser jornalista. Hoje eu estudo publicidade. O meu futuro que eu quero é lidar com publicidade, lidar com marketing, lidar com isso. Né? E também lidar com humor. Eu sou artista, eu já fiz teatro, já fiz dança, sei cantar um pouco, eu sou um multiartista e eu sou bem seguro disso, que eu sempre fiz isso. Só que hoje eu quero e gosto de fazer isso através do humor. Né? Eu tenho um primo que trabalha com humor lá em Niterói, é algo tipo assim, que é de família, então tipo assim, eu entendo que se eu focar e nichar naquilo que eu quero, eu vou acertar, né? E o mal do itaperunense é achar, tipo assim, não, porque você deve meio que fazer isso porque é aquilo que a gente quer, mas aquilo que você quer, mas aquilo que não é pra mim, né? Entendi. E foi como algumas pessoas até deu uma resposta, às vezes, uma pessoa, e eu acho que não sei, acho que não ficou com raiva não, mas falou assim, não, porque se um dia eu fazer, falou assim, cara, isso daí não eu quero pra mim, se você quiser pra você, tu faça, mas eu não quero, tá bom? Você já tá vendo que já tem uma problemática, resolva ela. Entendi. Entende? É assim, é aconselhar algo que não é sua praia, velho.
Não, ixi, não é não, entendeu? Esse negócio dessa parada de notícia aí, vamos deixar pro Toretto, eu vou trazer ele aqui. Sim. Ele vai se explicar melhor. Tu deixa aí pra outras pessoas que sabem fazer. A Dilce Ribeiro, porque, tipo assim, igual, por exemplo, quando até me perguntam alguma coisa, eu sempre pego uma notícia de alguém e falo assim, aqui, ó, o link. Eu mando o link direto. Cara, o tanto de jornalista tá perguntando que eu já divulguei link em grupo pros outros, não tá no gibi ou meio que encaminhei. Por quê? Porque eu gosto de encaminhar e falar assim, não, é o que a pessoa tá dizendo. Porque eu estudando a publicidade e sempre dentro daquilo que eu sei e que a gente vê dentro do Brasil hoje como um problema de comunicação e de jornalismo, a gente vê que um jornalismo mal feito, ele destrói vidas, né? Você acaba comunicando algo errado para você vir refazer aquele caminho todo, meu Deus do céu. Então, por isso que a premissa, quando eu falo, olha, eu lido com humor. Então, a partir disso, eu tenho uma liberdade total para poder zoar uma parada e falar assim, é verdade ou não? Eu falei, é humor, entende? Você vai querer saber, entende? Teve uma vez, eu postei esses dias atrás, o gabarito do concurso, zoando. Eu criei um próprio concurso, sim, as questões. E aí uma mulher mandou na ADM, cadê o gabarito do concurso? Eu falei, moça, isso não é de verdade não. Eu falei assim, não, mas... Moça, isso não é de verdade não, tá? Por favor. Entende? Aí, tipo assim, não sufoque o artista. Beleza? Aí, pronto. Mas é porque não é aquilo que eu quero, que eu não vejo que é pra mim. E a regra de ouro que eu digo pra mim, digo pra outras pessoas que perguntaram, eu falei assim, olha, não queira se dedicar a uma coisa que não é pra você. Que se você for dedicar a uma coisa que não é pra você, você só vai perder tempo. Né? A gente não tá aqui pra perder tempo, a gente tá aqui pra poder frutificar. E frutificar a gente só frutifica no terreno que é nosso. Entende? Perfeitamente. Infelizmente, a gente já está quase caminhando para o fim. Falei pra caralho, desculpa aí. Não, mas é isso aí mesmo. Irmão, vamos lá. O que marcou a sua trajetória até aqui? Houve alguma coisa nesse caminho em que você fez até aqui, nessa sua peregrinação que te marcou de alguma certa forma e falou, rapaz, essa parada aqui me marcou, velho? Em nível de tudo, Itapememes, pessoal... Tudo, sua vida pessoal até agora sentado na minha frente. O que te marcou? O que me marcou assim, de mais forte, rapaz, foi a vivência de amizade que eu tive no seminário e que eu ganhei com a página também. Porque a vivência de amizade, porque no seminário eu meio que vão dizer que eu resetei minha vida, então eu perdi muito amigos de infância. Então lá eu conheci pessoas que hoje são os meus maiores amigos, né? Então isso para mim é uma grande preciosidade, porque quando eu sempre estou em crise, né? Esse é o meu ponto, esse é o meu marco zero hoje, né? Normalmente quando a gente tem ponto de crise, a gente vai para a família ou pessoas que a gente conhece para poder reconstruir ou para poder lembrar a gente. Então isso para mim é uma grande dádiva. As amizades que eu conquistei lá e conquistei com a página também, porque com a página hoje muitos amigos que eu tenho são através da página, né? Pessoas que mandavam mensagem, conversavam comigo, resolviam combinar alguma coisa, sair. Hoje tem uma amizade fundamentada e quando eu preciso de lembrar quem eu sou, eu posso perguntar a essas pessoas, como eu já fiz uma vez com um amigo do seminário, eu lembro muito bem, o Sérgio, né? Até um abraço para ele, beijo aí, seu lindo. E eu falei com ele assim, pô, Sérgio, cara, eu não sei o que eu faço, eu estava desistindo da página e tudo, e bem malzão, eu falei, não sei o que eu faço, isso assado, eu não estou me sentindo legal. E aí ele falou assim, cara, você tem que lembrar uma coisa, toda vez que eu te vejo, sempre, você está melhor, tu nunca consegue estar pior, entende? Toda vez, e então lembra sempre disso, entendeu? Que isso é só um momento, o seu momento melhor ainda vai chegar, né? E isso marcou muito, porque de verdade é incrível mesmo. Toda vez que eu encontro ele, ele fala, eu tô com isso. Eu tô assado. Aí ele fala, porra, mano, não tem como deixar de melhorar, não? Eu lembro que da última vez que a gente tinha se visto, eu tinha ido em missão. E eu tava benzão. Pô, aí depois tinha voltado pra missão, tinha aprendendo e tava com a página. Ele falou, porra, mano. Aí eu falei assim, não, pô, que a página cresceu, agora eu tô trabalhando em tal coisa. Eu falei, caramba, que bom. Então, tipo assim, pra ele sempre foi uma surpresa. Ele sempre meio que mostrou isso. Olha, tem coisas que só são temporárias. Né? O seu melhor é sempre a sua meta e você nasceu para entregar isso, entendeu? Isso é bacana porque acho que todos nós temos um norte, né? Sim. Então, assim,
Nesse período aí em que às vezes a gente fica nossas perguntas internas, nossas dúvidas, né? Quando tem uma pessoa que vai sempre colocar a gente para cima, né? Digamos assim, é algo que vai nos renovando. É que vai lembrar aquilo que a gente é, né? Exatamente. Igual, por exemplo, no Rei Leão. O Rei Leão, quando o Simba ele tem aquele confronto interior, ele vai olhar para o lago e lembra do pai dele. E ele tem aquela conversa com alguém que lembra aquilo que ele é, lembra quem você é. Sim. Né? E ele olha e lembra que ele é leão, que ele é um rei. Né? Então, às vezes, essas pessoas que vai ser esse espelho, vai falar assim, lembra quem você é. Você vai falar assim, caralho, é isso. Aí vem o sangue nos olhos e você enfrenta o que tiver de enfrentar, entendeu? É verdade, porque se depender muitas vezes só de nós, a gente não faz. A gente deixa pra lá, a gente esquece. Pra falar a verdade, a nossa cabeça sempre pensa no quê? No negativo, né? Sim. No ruim, no errado, que não vai dar certo. É bem Mas isso. às vezes precisa de uma pessoa chegar. Você quer ver uma outra coisa, rapidinho? Rapidinho, só para poder não demorar muito. Não, tranquilo. Eu estava também no outro período meio chateado por conta de umas relações. Eu sempre me dei muito bem com a minha ex-namorada. Ela é de Campos, né? E quando eu falo ex-namorada, tem muita gente que se assusta e fala assim, como assim que esse namorado a gente meio que ninguém conhece? Porque, de fato, a vida que eu tive em Campos assim, foi uma outra vida, né? De amizades, então, tipo assim... e aí, então, foi quando eu estava numa crise, foi ano passado, esses dias atrás, e aí eu lembrei, e eu fui para conversar com ela, eu fui mandar uma mensagem para conversar com ela. A gente não conversa tanto, até porque eu já estou em outro relacionamento, mas a gente conversa o mínimo e a gente é muito sincero um com o outro. Aí eu falei, olha, eu vou fazer uma pergunta ousada, né? Eu mandei mensagem para ela no Instagram, mandei pergunta ousada, quero que você me responda. Não fica constrangida, e não é por nada não, e você sabe que eu não estou apaixonado por você nem nada, mas eu estou perguntando como um amigo que a gente sempre foi. Eu falei assim, por que você se apaixonou por mim? Aí aquilo quebrou ela, falou assim, nossa, você sempre vem com as perguntas difíceis, né? Aí eu falei, uai, sou eu, não tem como. E aí, então, foi quando ela começou a elencar algumas coisas que eu já tinha esquecido, entende? E aí eu lembrei o porquê, tipo assim, de eu poder continuar dentro da relação que eu estava, dentro daquilo que eu estava procurando. Então, ali, eu lembrei, tipo assim, como que era ser amado, né? E quem era eu diante dessa pergunta que eu fiz para ela, né? E por ser uma pessoa que tinha uma amizade muito boa, né? E tem sentimento de amizade até hoje, é uma pessoa que é esse marco zero, né? Em que a gente olha e fala assim, lembra quem é o Elmar, né? E ela me ajudou a lembrar, e é esse tipo de pessoa que a gente tem que sempre ter. Não tem como, alguns têm na família, eu também tenho certas vezes, mas os amigos, eles são nos últimos 20 anos, porque eu morei muito com amigos, né? Então, e tive muito relacionamento com eles, mais que a minha família. Então, por isso que eles são esse marco zero, na maioria das vezes. Perfeito. Conversamos essa noite com o Helmar, do Itapê Memes. Para mim foi uma alegria muito grande, cara. Muito obrigado. As portas do podcast estão abertas para você voltar a próxima vez. Vamos esperar dar mais um tempinho. Deixa o Itapê Memes bombar mais uma vez. Você fazer mais essas né, declarações bombásticas aí. Né? Eu nem contei tudo. Tem alguns detalhes que eu nem contei. Não, mas, então tipo vai assim, voltar. Sim. Mas aí eu propus a oportunidade, porque é bem rápido o papo. Eu já falei pra caralho. Mas, né, quem me conhece sabe que eu gosto de falar pra caramba. Mas eu agradeço a oportunidade, eu agradeço aí o trabalho de vocês, que o trabalho de vocês também frutifique, que renda frutos, né? E eu gosto muito de falar sobre a minha vida, porque falar da minha vida é falar, sobretudo, não só aquilo que Deus fez em mim, mas também falar daquilo de onde sou fruto, né? Eu sou fruto da periferia de Itaperuna. Então, pensar que um dos grandes influenciadores de Itaperuna proveio do Surubi, acho que deveria gerar em nós questionamento. É isso aí. Mais uma vez, obrigado. Eu queria te dar, cara, 1 minuto para suas considerações finais para a galera. Já aí. Não teve, não? Não, fica à vontade aí, cara. Agradece aí. Tadinho, o cara está se contorcendo ali, anda rápido. Tô brincando. Tô zoando. Manda beijo pra galera. Ah, não. Mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra Xuxa. Que show da Xuxa é esse, né? Que show da Xuxa é esse. Enfim, gente, agradecer vocês que me seguem, agradecer vocês que seguem o Douglas, né? Muito obrigado. E, cara, eu queria estar lembrando o geral de simplesmente uma coisa, né? Como eu já comentei aqui, que as coisas boas ou ruins, né? Não existe nada que esteja coberto sobre a terra que não possa vir à luz, né? Então, jamais esqueça disso, né? Que permita-se que a luz te atinja, não fuja,
mas uma hora tudo será iluminado. Então, hoje, se na sua vida tem alguma coisa que seja assim, escuridão, né? Permita que essa luz te alcance, né? Para mim, essa luz foi Cristo. Para mim, essa luz foram os amigos. Talvez para você vai ser alguma outra experiência, mas permita que essa luz transforme, né? E é basicamente isso, né? E na vida de muitas pessoas, aquilo que foi luz para elas e que foi luz para mim foi o meu humor, né? Então, se o meu humor te ilumina, faz a sua vida melhor, então, muito obrigado, né? Continue comigo e vamos crescer, porque o caminho não para por aqui. A gente tem uma jornada muito grande já, agradecendo, olha só que legal, como eu comemorei os 70 mil seguidores hoje, né? Eu tive um viral esses dias atrás que está batendo quase 8 milhões de views e ganhei bastante seguidores, e hoje estou batendo 70 mil seguidores. Então, tipo assim, podendo tá vindo aqui para você ver como que é o crescimento disso. Então, uma vez que você permite que sua vida seja iluminada, né? Luz em tudo será, né, revelado, e é isso. Valeu? Perfeitamente. Valeu mais uma vez. Obrigado, cara. Valeu. Tamo junto. Precisar, o podcast está de portas abertas aí. Show. E eu queria agradecer você por ter ficado conosco aí até agora, nesse papo bacana aí, né? O Realmar aí, siga lá o Itapememes lá, é muito, muito bacana lá. O modo deles se expressar pelas redes sociais é uma coisa fora do besteira, tudo besteira. Fora do comum. Você ri bastante, você vê que realmente o Itaperunense está resumido no Instagram dele, e é verdade. Essa galera fofoqueira, brincadeira. Tudo fofoqueira. Então, tudo zoeira, mas um pingo de verdade. Então, dá um pulinho lá, que eu creio que você vai se alegrar muito, vai mudar o seu dia, como você pegou e falou, vai ser luz, cara. Se você não rir, você vai chorar. Vai ser ou um ou outro, né? Ou um ou outro, não tem como. Eu quero agradecer. Muito obrigado mais uma vez. E nós queremos manter esse podcast aqui sempre um lugar para todos. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e uma boa noite. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Abraço.